então, no meu coração. E essa canção que nós cantamos aqui diz muito, muito, muito desse momento. Lucas 15, versículo 17. Lucas 15, 17. Deixa eu pegar uma água aqui. Unge os seus ouvidos. Deseja ouvir a palavra de Deus. Deseja. A pessoa que não deseja ouvir, ela fica com o celular, ela fica brincando, ela fica no joguinho, fica folheando, fica lendo outras coisas. Agora, quando a pessoa está interessada, dizendo, Deus, fala comigo. Deus fala. Quando você busca Deus, Ele se deixa achar. Mas quando você está sem interesse, você não está sintonizado. É ruim quando você vai em um guichê, em um balcão, para ser atendido, e aquela pessoa está fazendo 2, 3 coisas de uma vez. É terrível isso. Eu sei, porque às vezes eu estou atendendo alguém, e vem alguém, interrompe, vem um telefonema, e nenhum de nós gosta. Nenhum de nós gosta. Agora você imagina Jesus, imagine Deus, se nós não prestarmos atenção na palavra dele, se nós não nos interessarmos pela palavra dele. Se um telefonema, eu não digo de um filho que você deixou em algum lugar, se a sua profissão exige a sua completa atenção, mas eu digo, é a pessoa que qualquer telefonema o tira do culto, tira da sintonia, você sai, aí quando você volta já não é a mesma coisa, né? Você volta, você perdeu aquele calor. Então preste atenção nessa palavra que está aqui. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm comida com fartura, e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Levantar-me-ei bem cedo e voltarei para a casa do meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu vou voltar. É esse o tema da mensagem aqui hoje. Eu vou voltar. Eu vou voltar onde eu caí. Para o lugar antes de eu cair. Eu vou voltar no começo. Eu vou recomeçar. Eu vou ir para o ponto de partida, que foi o ponto para a minha derrota. Eu vou voltar. Eu fiquei pensando hoje, se fosse fácil voltar, todos voltariam. Se fosse fácil recomeçar, todos nós recomeçaríamos. Se fosse fácil uma pessoa que tomou 3 reprovações para tirar uma carteira de motorista, ela ir lá e falar, não, eu vou a 4ª vez. Se fosse fácil, só que a pessoa treme. A hora que ela entra no carro para fazer o 4º exame, ela treme. Ela já pensa, eu vou ser reprovada mais uma vez. Então voltar não é fácil. Voltar não é brincadeira, voltar a estudar. A pessoa que parou de estudar, deixou de estudar na juventude, aí ela resolve estudar e vai, chega lá na faculdade, só tem jovens. É o tio aqui, é o tio. É o tio da nossa sala, o vovô. Em casa a turma fala, ô pai,
que você vai fazer, pai? Já passou. Eu vejo. Voltar não é fácil, gente. Voltar a estudar, tudo mudou. Até a matemática mudou. Geografia mudou. Olha quantos países novos na Europa. A história mudou. A história mudou. Aí você vai recomeçar. Recomeçar um casamento. Puxa vida. Nós acompanhamos isso. Quando um marido quer reconstruir a família, como que é difícil, gente. Recomeçar não é brincadeira. Eu tenho colegas meus, pastores, que deixaram o ministério e foram cuidar das suas empresas, ficaram decepcionados com o ministério, com a igreja, viram que não era o que imaginavam, e depois eles disseram, não vou mexer com a igreja mais, não vou mexer mais, não quero mais igreja, é muito problema o dia inteiro, meu Deus. E aí ele vai para a empresa, e aí Jesus, como a Lisiane disse, Jesus o chama novamente, o puxa, aí ele vai recomeçar o ministério. Eu conheço poucos que prevaleceram, que suportaram a pressão para recomeçar o ministério. Conheço poucos. Como é difícil para um rapaz que viveu a vida no homossexualismo. Para você pensar. Ele voltar agora, nós temos aqui na igreja pessoas que voltaram. Eu estou com um DVD dentro do meu carro, de um jovem, que eu vou até chamá-lo aqui para ele testemunhar, como foi difícil para ele. Ele ouviu a pregação, ele quis deixar de ser homossexual, e ele quis, só que ninguém acreditava nele. Porque ele tinha os trejeitos ainda, e ele não conseguia falar igual homem, porque anos e anos no homossexualismo, imitando mulher, mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu assisti o DVD dele, falei, esse rapaz dá para eu falar com ele. Como é difícil, por causa de telefonemas, de pessoas que procuram. Como é difícil para um traficante, irmãos. Fiquei pensando nisso hoje pela manhã. Um traficante, ele parar de traficar. Acostumado a ganhar o dinheiro, como é difícil para uma pessoa que ficou numa casa de recuperação, ele voltar para o mesmo ambiente onde ele foi criado. Como é difícil voltar para a igreja. Uma pessoa que se desviou, que estava nos caminhos de Deus, e deixou os caminhos de Deus e foi para o mundão. Aí ele fala, puxa, eu quero voltar para a igreja. Como é difícil. Esse rapaz disse assim, eu vou voltar. Eu vou voltar amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou recomeçar a minha vida. Você vai ver na Bíblia que várias histórias de pessoas na Bíblia são pessoas que necessitaram de uma força sobrenatural para que pudessem recomeçar. Davi, depois do adultério dele, depois que ele matou um capitão dele, seria a mesma coisa que o pastor Jorge matar um pastor da igreja. É a mesma coisa, um pastor auxiliar. Davi tinha 30 valentes, 30 homens que andavam com Davi, que morriam por causa de Davi. 30 homens, que se alguém fosse dar uma flechada, eles entrariam na frente. Um deles era Urias e o pai de Urias. E ele se envolveu com a mulher desse homem, e ele mandou matar. E o reino descobriu aquilo. E os súditos descobriram que esse rei
fez isso. Que o rei não teve pudor, não teve caráter, que o rei desejou a mulher do sujeito e ele ultrapassou todos os sinais e ele ficou com a mulher do sujeito e ele matou o sujeito. O rei não ficou sabendo. Imagine se vocês aqui na igreja souberem um fato desse a meu respeito. E eu querer voltar a ser o pastor da igreja. E eu querer voltar a pregar a palavra de Deus. Olha a dificuldade que você teria para acreditar em mim. Eu poderia falar o que eu quisesse aqui, mas na sua cabeça ia ficar assim, mas como é que o pastor Jorge tem coragem de fazer isso? Ele matou o sujeito ali. Você está vendo? Recomeçar. Mas Davi recomeçou. Davi vestiu um saco de cinza, jogou cinzas na cabeça, ficou lá no chão, para todo mundo ver que ele emagreceu, ele adoeceu. Toda a nação viu que ele desejou a morte, ele teve câncer. Ele falou, os meus ossos adoeceram. Pelo meu constante gemido, noite e dia, a nação viu que ele se arrependeu. Aí Davi conseguiu recomeçar o reino e pôs tudo em ordem. Dá um aplauso a Jesus, dá, porque ele... E Deus estendeu a mão para ele, porque Deus viu e Deus o colocou novamente no lugar que ele tinha perdido. Mas foi fácil? Quantas zombarias! É fácil recomeçar com um homem que você sabe que teve outras mulheres, voltar a dormir com esse homem e você perdoá-lo. E você dizer, não, eu te perdoo, nós vamos recomeçar a nossa vida conjugal, nós vamos, é fácil? Não é. Não é fácil, gente. Porque você sai com seu marido, que era mulherengo, aí você vai, aí mulheres olham, riem, falam, não, ela era uma chifruda, agora ela está aí com ele. Né? Ela perdoou esse sujeito, ele foi um safado. Está vendo? Os parentes, o pai mesmo ia falar, como é que você aceita esse cafajeste? Esse sujeito te fez sofrer. Esse cara aí fez isso e fez aquilo com você, você está dando colher de chá para ele outra vez, porque você não presta igual a ele. O próprio pai fala isso, acho que até eu falaria. Como é que você dá uma colher de chá para esse bandido outra vez? Que te fez sofrer aí, que saiu com mulher, te abandonou aí, e você agora ele vem falar que mudou, que vai recomeçar. Eu quebro o pau nesse cara aí, se ele aparecer aqui em casa, a gente dá um cartão vermelho para ele. Né? Eu estou pensando em mim. Quer dizer, para esse sujeito recomeçar, não seria fácil. E perdoar uma mulher que traiu. Perdoar uma mulher que saiu com outro homem. Com amigos. É fácil esse sujeito pegar essa mulher e falar, olha, eu perdoei minha mulher, eu vou recomeçar minha vida com ela. Gente, não é fácil. Você vê que esse negócio é tão sério, recomeçar, que se você chutar um cachorro, o cachorro fica desconfiado de você. Para você reatar o relacionamento com o cachorro, fica difícil. O cachorro, esse cara aí me chutou. Esse cara me chutou. Sabe? Ele olha de banda para você. Ele fala, esse cara. Então esse rapaz aqui disse, amanhã eu vou voltar e vou consertar minha vida. Eu pensei nisso muito nessa manhã. Eu fiquei com esse pensamento na cabeça o dia todo. Tem alguém aqui que Deus está falando com você, que por suas forças você não vai conseguir recomeçar. Você vai depender da ajuda de Deus para Ele mudar a sua sorte.
Você já tentou recomeçar com as suas forças, você não vai conseguir. Você não tem forças para isso, nem eu. A história desse rapaz aqui, olha, ele tinha tudo em casa. Tinha o pai, tinha comida, era patrão. Ele falou: pai, me dá herança, me dá uma grana, eu quero ir embora. Não dá viver aqui sem gastar dinheiro, eu quero é farra. Não dá, me dá um dinheiro aí, eu quero é o mundo, eu quero é mulherada. É negócio de ficar, igreja, aleluia, glória a Deus, domingo, segunda, encontro de casais, casado para sempre, cura interior, Jesus, não dá. Eu quero é outra coisa, me dá onde? Como muitos de nós escutamos, vemos, assistimos, fazemos. Eu quero é o mundo, eu quero é satisfazer minha carne. E o pai, tudo bem, filho, tem coisas que você não consegue segurar. Você não consegue segurar a pessoa que quer errar, você não consegue. Uma garota tentou suicídio, já tinha tentado 3 vezes. Eu fui visitá-la no pronto-socorro, no 5º andar. Ela estava quebrada. Eu falei com ela: garota, não faz isso. Não, eu vou morrer. Por causa de namorado. Vou morrer. Eu falei, expliquei para ela, visitei, orei, ungi, clamei. Na hora que ela conseguiu ficar em pé, ela pulou do 5º andar e morreu. Ela queria morrer. Nada conseguiu segurá-la, nem eu, ninguém, nem os pais. Ela desgostou-se da vida. O rapaz terminou com ela e ela só concordou com a morte. Nada a demoveu desse pensamento. No dia do sepultamento, o pai dela disse: pastor, minha filha morreu. Não foi ontem, quando ela pulou. Ela morreu no dia que o rapaz terminou com ela. Ela decidiu, ela abriu mão da vida. Eu fui lá, dei uma palavra no sepultamento com muita dor. Quer dizer, quando você quer fazer uma coisa errada, ninguém te segura. Quando você quer uma roupa, ninguém te segura. Você quer comprar aquela roupa, você se vira, você arranja uma confusão, tem que comprar. Igual o menino que quer um tênis. Quero, vou, compro. Então, quando uma pessoa, o rapaz, ele falou: eu vou para o mundo. O pai não teve como segurar. O rapaz levantou de manhã e foi embora, Jesus falou. E lá ele começou a viver a vida. A vida de prazer, a vida de satisfação carnal. Eu quero me satisfazer, eu quero divertir. Só que um dia ele viu que ele tinha que pôr um ponto final naquilo. Tem um dia que você tem que cair em si. Tem um dia que você tem que falar: Deus, me ajude a entender o que é a vida. Me ajude a entender o que é a vida. Eu preciso entender o que é a vida. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. O que eu estou fazendo aqui nessa terra, Deus? O que eu estou fazendo aqui? Será que existe vida eterna? Será que tem algum livro que fala disso aí? A Bíblia que todo mundo fala? Deixa eu ler isso aí. Deixa eu ouvir. Aí você vai ver. Começa a ler a Bíblia. Você cai em si, você fala: não, vem cá. Deixa eu olhar, um juiz lá, roubou. Roubou da construção do prédio Tribunal de Justiça. Deixa eu ver o que é a vida. Esse cara era para estar agora feliz, ele tem dinheiro. Era para estar com todo o dinheiro. Espera aí. Comecei a fazer uma análise. Vem cá, o Elvis Presley era crente. Ele largou o evangelho e foi tocado. Deixa eu ler a história, a biografia dele. Deixa eu ver a biografia dos Beatles. Deixa eu dar uma olhadinha na história. Deixa eu ver a vida destas pessoas. É muito importante biografia. É muito importante. Deixa eu ver a biografia desses homens. Juscelino Kubitschek. Deixa-me ver Steve Jobs. Deixa-me ver o que esses homens fizeram. Se algum foi enterrado com dinheiro. Deixe-me ver Jacqueline Onassis. Deixe-me ver o Onassis. John Kennedy.
Deixe-me ver a história desses homens. Entra numa livraria e compre isso. Veja a biografia de alguém. Dá uma olhadinha e fala, vem cá, a vida não é só dinheiro. Leia a biografia de um Ayrton Senna, a vida dele. A vida não, tem que ter um negócio além disso aqui, poxa. Tem que ter. Nós não somos produto de uma explosão. Não pode, pena, casco e couro, escama, tudo vindo de um mesmo ser, escama, couro, casco, pele. Não, tem que ter um negócio diferente. Tem que alguém ter criado isso aqui. Tem que ter alguém feito essas montanhas que eu passo aqui que parece um quadro. Alguém fez isso aqui. Porque lá em casa eu deixo um jardim enche de mato. Essas montanhas, eu passo aqui, ninguém foi lá com uma roçadeira e esse negócio está bonito desse jeito. O mar, todos os rios correndo para lá e nunca o mar se enche. Alguém tem que ter criado isso aqui. Deixa eu ver qual livro que fala disso, a Bíblia. Que confusão é essa? Francês, inglês, hebraico, chinês, indiano. Que história é essa? Quem tem explicação? Qual antropólogo tem uma explicação para essas línguas tão diferentes? Se um macaco do Brasil fala a mesma língua do macaco da Índia. Se um cachorro da Coreia do Sul entende o cachorro do Uruguai. E o homem do Uruguai não entende nada da Coreia do Sul. Tem que ter alguma coisa nisso, poxa. Por que que o ser humano, o polegar dele é todo diferente? Por que que o polegar é diferente? Por que que a Polícia Federal identifica uma pessoa lá na Austrália, com milhões e milhões e milhões e milhões, nascendo todo dia, nenhuma impressão digital igual? Tem que ter alguma coisa, tem que ter um ser superior. Esse rapaz caiu em si. Ele falou, eu vou voltar. Talvez é o que você deva fazer hoje. Você falar, eu vou voltar à minha simplicidade. Eu vou voltar para Deus. Eu vou voltar para Jesus. Eu vou voltar a ser outra pessoa. Ou aquela pessoa que eu era, que eu nunca deveria ter deixado de ser. Eu tenho encontrado pessoas que têm voltado. Ele disse assim, amanhã cedo, eu vou voltar. Agora você imagine, quem tinha levado ele para longe foi o diabo. Quem tinha tirado ele, empurrado ele, para longe de Deus, foi o diabo. Pôs coisas na cabeça dele. Pôs coisas na cabeça dele e vai, empurrou. Aí esse rapaz resolve voltar. Quem que ele tem de cara na frente? Quem que se torna o adversário? O nome Satanás significa adversário. Ele estava lá no mundão, cada vez mais atolado. O diabo estava atrás dele, estava empurrando ele. Vai, atola, suicida. Aí ele resolve voltar. Quem que ele viu na frente? Satanás. Por isso que não é fácil voltar. Ele disse, amanhã cedo eu vou voltar. É fácil uma pessoa que foi patrão voltar a ser empregado? Não é brincadeira. É fácil quem teve carro voltar a utilizar ônibus. Aquela fila. Um empurra para lá, empurra para cá. O ônibus passa, o motorista passa direto. 2 horas, 3 horas, sair de casa. Eu vou voltar. Satanás se torna o adversário. Outra coisa. Será que eu serei bem recebido na minha volta?
Aí vem a cabeça da pessoa. A luta aqui na cabeça. Será que meu pai vai me aceitar? Gente, uma das maiores utilidades desses retiros que nós fazemos, encontros com Deus, uma das maiores utilidades do culto de libertação na sexta-feira, do culto de vitória, de um psicólogo cristão, de um psicanalista cristão, de um retiro espiritual, de um encontro de casais. Uma das maiores vitórias é quando você restaura a visão de Deus. Você retira a visão de como você foi criado. Por exemplo, por mim, eu não me lembro do meu pai me dar um beijo. Que eu me lembre, eu nunca vi o meu pai dar um beijo na minha mãe. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi minha mãe assentada na sala com meu pai e os dois abraçados. Nunca vi. E um dia meu pai vai embora. O que aconteceu comigo quando eu me converti? A imagem que eu tinha de Deus era a imagem que meu pai me passou. A imagem que muitos de vocês têm de Deus é a imagem que vocês têm dos seus pais. A imagem que foi formada dentro de você. Por isso que nós precisamos de cura interior. Por isso que você faz uma campanha de 7 terças-feiras aí, para fazer um propósito com Deus e diz assim, não, eu preciso me libertar desse passado. Aconteceu comigo. Durante muitos anos na igreja, eu não chamava Deus de pai. Eu não tinha coragem de chamar Deus de pai. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa do meu pai. Eu pensava que do mesmo jeito que meu pai me abandonou quando eu tinha 6 para 7 anos. Eu fico vendo a minha neta, a Issa. Ela pula em mim essa manhã, ela dormiu na nossa casa hoje. Ontem, ela disse, quando foi 7 horas da manhã, ela pulou lá para a nossa cama e dormiu abraçadinha comigo. 6 anos para 7, fez 7 anos agora. E ela disse assim, ai, tão gostoso abraçar o Senhor. Eu não lembro disso. Não lembro de um afago do meu pai. Não me pegar uma vez para ir assistir um futebol, nada. Uma palavra de carinho. Em formatura de grupo, nada de pai. Então eu fiquei durante mais de 6 anos na igreja, sem chamar Deus de pai. Por isso que quando uma pessoa começa a desabafar comigo hoje, eu acabo me envolvendo e quero logo orar. Porque eu sei que aquela pessoa precisa de cura. Ah, meu marido. Então a pessoa casa procurando no marido um pai. Tanto que muitas mulheres chamam o marido de pai. Pai. Quem foi, amor? Quem foi, mãe? Quantos homens chamam a mulher de mãe? Mãe. Mãe. Eu fico uma fera quando eu vou na casa de alguém, mas eu não falo nada. Ô mãe, faz o café para nós. Eu dou vontade de falar assim, sua mãe está aí? Deixa não, mãe. Mãe. Pai é pai. Mãe é mãe. Né? Pai é pai. São coisas distintas. São coisas bem diferentes. O que eu faço com minha mãe, eu não faria com meu pai, com minha esposa. O que eu faço com minha esposa, eu não faço com minha mãe. São duas coisas definidas. Lê no dicionário. Lê no dicionário se pai é mãe. Se mãe é esposa. Se esposa é mãe. Então nós temos que entender essas coisas. E aí o filho pródigo ia voltar. E não era fácil voltar. Porque ele tinha uma visão errada do pai. Ele disse, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, pode me tratar como um empregado. Eu tenho 3 filhos. Eu não consigo tratar meus filhos como empregado. Você consegue, Regis, tratar seus filhos como empregado? Você não consegue.
Às vezes um empregado diz assim: ah, esse fulano e tal aí dá muita moleza para o filho dele. Normalmente quem fala isso é porque não é pai. Porque depois que você é pai, você entende esse negócio, irmão. Você entende, o pai ficou lá no portão. A primeira surpresa que o filho teve foi quando o pai correu e o abraçou e o beijou. Hein, Fernandão, já pensou? Vocês que já quase perderam o filho, eu que já quase perdi meus filhos. Quando o pai viu o filho, a Bíblia diz, está escrito nesse capítulo, que o pai, correndo estrada fora, o abraçou e o beijou. A primeira coisa foi, caiu por terra a imagem negativa do pai. Põe a mão na sua cabeça assim um minutinho, põe, faz isso. Talvez você tenha tido um pai maravilhoso, diferente de mim. Talvez você tenha tido uma mãe maravilhosa. Mas talvez você não desfrutou do seu pai e da sua mãe como poderia ter desfrutado. E aí você hoje se acusa. E aí hoje você talvez que foi maltratado. Muitas vezes não é maltratado, não, é ignorado. Que é tão forte quanto ser maltratado. Porque às vezes não é um tapa na cara que nos fere, é uma palavra. Às vezes uma palavra te joga no chão, minha irmã. Talvez você é uma pessoa hoje complexada, ferida, machucada. Talvez você é uma pessoa hoje que está me assistindo, que é um homossexual, porque seu pai te chamou de mulherzinha. Talvez você, garota, linda, foi chamada quando entrou numa academia, disse que ia mexer com taekwondo, com jiu-jitsu, com judô. Seu pai disse: é mesmo, você é um homem. Eu declaro essa imagem negativa quebrada na sua vida. Eu declaro uma nova imagem, a imagem de Deus. Diga bem forte assim, todos vocês: Senhor Jesus, assim como o filho pródigo teve uma imagem errada do pai, querendo ser tratado, pensando que seria tratado como um empregado, retira isso da minha vida, toda má imagem, toda distorção, saia da minha vida agora, mas fala bem alto, saia da minha vida agora, pois eu declaro que eu sou nova criatura, e eu aceito a imagem de Deus na minha mente, em nome de Jesus, amém. O filho pródigo é abraçado, é beijado, e o pai põe um anel outra vez no dedo dele, e o pai não diz para ele assim: vai tomar banho, sujeira. O pai o beija, o abraça, ele sujo, pega uma sandália, e antes dele tomar banho, põe uma capa nova nele, põe uma sandália nova e restaura a sorte dele. Isso é Deus. Leva ele para dentro de casa, fala: vai lá no pasto e mata um novilho, decreta feriado aqui, ó. Põe música nessa casa, porque esse meu filho estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Só precisou dele querer voltar. Feche os seus olhos onde você está. Vocês devem estar ansiosos para ouvir o Regis. Mas eu sei que Deus tinha essa palavra. Eu sei que Deus tinha essa palavra para você. A frase mais linda desse moço foi: eu vou voltar. Essa noite o Espírito Santo está aqui e te diz: volta. Volta, filho meu, volta. Volta, filha. Eu vou chamar os conselheiros aqui. Meu pai um dia voltou para minha mãe.
30 anos depois ele voltou. Olha o que minha mãe disse quando ela viu meu pai. Ela ficou sem vê-lo 30 anos, gente. Todos os dias minha mãe chorava. Nunca mais teve outro homem. Olha o que minha mãe disse perto de nós quando ela viu meu pai. Ele entrou no portão da minha casa, da casa da mamãe. Tinha 30 anos que minha mãe não via. E minha mãe teria só mais uns 30 dias de vida. E meu irmão falou com meu pai: pai, reconcilia com a mamãe. O senhor também não teve outra mulher. Foi só aquela queda, volta antes dela morrer. Meu pai já tinha se convertido e minha mãe também já tinha se convertido. Eu vou pôr isso na minha biografia. Vocês vão comprar um livro de como irmão, vocês vão comprar o do Regis. E meu pai e meu irmão pegou meu pai e levou meu pai na casa da minha mãe. 30 anos sem ver. Olha, irmãos, o que é um casamento? Quando minha mãe viu meu pai, porque meu irmão falou: pai, fica aqui. Eu vou lá dentro falar com a mamãe que tem uma pessoa querendo vê-la. Eu não vou falar que é o senhor. Eu vou lá dentro. Meu irmão, policial, muito inteligente, ele não me chamou porque ele sabe que eu poderia até ter uma parada cardíaca. Eu poderia ter um derrame de tanta emoção. Então meu irmão não quis me tirar dessa. Ele falou: não vou fazer o Jorge fazer isso, porque ele vai morrer. Ele conhece as minhas emoções. E era o sonho da minha oração, era esse. É ver meu pai e minha mãe reconciliados. Então meu irmão falou: não vou deixar o Jorge ver. Eu vou fazer isso sozinho. Então ele segurou meu pai lá fora. E foi lá e levantou minha mãe. Minha mãe debilitada já, problema de pulmão, fumou muitos anos. Aí minha mãe chegou no alpendre assim, e meu pai entrou com meu irmão lá pelo portão. Meu pai estava bem, meu pai estava ereto, em pé, e minha mãe curva. Minha mãe olhou e falou assim: Joãozinho. Ela chamava ele de Joãozinho. Joãozinho, Joãozinho. Ela reconheceu meu pai. 30 anos depois, gente. E ela caminhou lá no terreno. Meu irmão largou minha mãe. Ela encontrou forças e foi sozinha até o meio do lote. E parou e meu pai entrou. E os dois abraçaram. E minha mãe, que ia morrer com 30 dias, ela viveu mais 2 anos por causa desse abraço com meu pai. Dá um aplauso para Jesus. Ela viveu mais 2 anos. 2 anos só porque meu pai voltou. E meu pai, antes de morrer, ele falou: eu vou encontrar com sua mãe. Que meu pai também se converteu. Então nesta noite é uma noite muito especial para todos nós. Eu queria que você que quer recomeçar uma nova vida com Deus, porque você saiu de Deus, você que quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Fala: hoje Deus me trouxe aqui para me sarar, para me salvar, como Idelores orou no início. Vem do jeito que você está, lá da galeria ou aqui debaixo. Diz: hoje, pastor Jorge, eu sou como esse filho que volta para os braços do Pai. Toda a igreja faça essa oração comigo assim: Senhor Jesus, hoje é um novo dia, é dia de voltar para os braços do Pai. Me receba, porque eu me entrego totalmente nas mãos de Jesus. Hoje, com o perdão dos meus pecados, e para sempre quero estar com o Senhor.